Não dá pra gravar com isso aqui não, esse Líder Rose esquenta muito. E aí pessoal, tudo bem? Aproveitando o mês de outubro, hoje eu vou falar sobre a Oktoberfest Bier, um estilo de cerveja criado exclusivamente para ser servido na Oktoberfest de Munique, também conhecida como Weizen no dialeto local. Talvez o que pouca gente saiba é que existe um cartel onde apenas as 6 grandes cervejarias tradicionais de Munique têm direito de fornecer cerveja para o festival. Isso desde 1810. São elas Paulaner, Spaten, Hofbräu, Lefebräu, Hackepchen e Augustin. E, em 1997, essas mesmas cervejarias em conjunto fizeram um registro de nome e desde então somente elas podem rotular como Oktoberfest Bier. Na teoria, qualquer outra cervejaria que optar reproduzir esse estilo vai usar uma denominação genérica de Fest Bier. Obviamente nem todo mundo adota isso e vai ter quem encontre alguma brecha legal. As cervejarias de Munique também fizeram lobby junto à União Europeia para que esse estilo ganhasse indicação geográfica protegida. Conseguem ver o selo GP aqui na garrafa? Dessas 6 marcas eu tenho comigo apenas 2 exemplares de cerveja em garrafa. A Spaten Oktoberfest Bier e a Paulaner Oktoberfest Bier, que vão ilustrar um pouco do que eu vou falar. Mas são 2 exemplares relevantes para a história desse estilo. Podemos dizer que a Spaten criou o estilo e a Paulaner reformulou a receita desse estilo para o perfil contemporâneo que a cerveja é produzida hoje. Eu não quero me aprofundar na história da Oktoberfest propriamente dita, acho que valeria a pena fazer um vídeo só sobre isso numa outra oportunidade. Aproveite e subscreve o canal para acompanhar conteúdos futuros, beleza? Agora eu quero focar mais na cerveja, no estilo Oktoberfest Bier. De antemão é interessante falar que outros estilos de cervejas locais também já foram servidos no festival desde que ele existe. Tanto a Munique Dunkel como a Bock Bier, por exemplo, já encheram as canecas dos comensais. O estilo Oktoberfest Bier tem raízes na Märzen Bier, uma lager âmbar bem maltada, feita com malte Munique e que foi servida pela Spatenbräu na Oktoberfest de 1841. Tanto que a gente vê nos rótulos mais antigos ou ainda nos rótulos de exportação das cervejas de Munique a denominação Oktoberfest Märzen. Aí você pergunta, o que tem a ver com o Cascaus? O que a cerveja de março tem a ver com a cerveja da festa de outubro? Isso tem a ver com uma antiga lei bávara de 1553 que proibia a fabricação de cerveja durante os meses quentes do ano. Ou seja, entre abril e setembro no hemisfério norte, porque era empírico que o calor afetava negativamente a qualidade das cervejas. Fato interessante é que em função dessa lei a gente vai ter a origem das Lager Beers, que são cervejas fermentadas a baixa temperatura. Reza a lenda que durante o mês de março, os cervejeiros produziam em excedente para garantir estoque de cerveja nas suas adegas nos meses subsequentes, de abril até setembro, já que eles só poderiam voltar a produzir novamente depois desse período. Era uma cerveja mais maltada, um pouco mais alcoólica, que se conservava melhor. Quando chegava o mês de outubro, o pessoal enchia as canecas para matar todo o estoque de cerveja que ainda restasse. Tanto que na Alemanha, nessa época do ano, acontecem outros eventos regados à cerveja, análogos ao Oktoberfest, que é exclusiva de Munique. Em 1782, logo após a unificação da Alemanha, a cerveja servida pela Spatenbräu no Oktoberfest começou a ser chamada de Oktoberfest Bier, talvez para se distinguir de outras Märzen Bier que eram produzidas no Império Alemão. Mas ela ainda tinha o mesmo perfil da Oktoberfest Märzen que eu mencionei. Sei que a partir daí, as cervejarias de Munique aderiram a esse estilo, que passou a ser a cerveja oficialmente fornecida nas tendas dentro do festival nas décadas seguintes. Por mais de um século, na verdade. Porque somente em 1990, dessa vez depois da reunificação da Alemanha, a Paulaner Brauerei resolveu reformular a receita da sua Oktoberfest Bier para um perfil mais comercial e desenvolveu uma cerveja ainda maltada, porém mais clara, com maior proporção de malte Pilsner. Uma versão considerada mais leve e supostamente mais fácil de beber em comparação ao Oktoberfest Bier tradicional, considerada mais encorpada. Em suma, mais fácil de consumir em grandes quantidades. Lembrando que essas cervejas são servidas nos Maastrichts, que são essas canecas de 1 litro. Mais uma vez, todas as cervejarias de Munique em comitê, aderiram à nova versão da cerveja. Embora muitas cervejarias mundo afora prefiram reproduzir suas Fest Bier ao estilo mais tradicional, ou seja, ao perfil da Märzen Bier com caráter mais maltado. Então vamos conhecer a cerveja no copo? Os Aptis! Tá aqui a nossa cerveja, vou começar pela Spaten, dá pra ver que ela é uma cerveja bem dourada, bem límpida, tem uma boa formação de espuma. Na aroma ela tem um perfil mais maltado, eu sinto aqui uma nota de biscoito, uma nota de mel. Também consigo perceber a presença do lúpulo nobre que é usado nessa cerveja. Ela tem uma nota mais floral. Na boca ela tem um corpo médio, é bem equilibrada, prevalece o perfil maltado. Seguem as notas que eu sinto no aroma, biscoito, mel, floral. Final de boca permanece o malte, é uma cerveja bem fácil de beber. Pede um segundo gole. Agora a gente vai para a Paulaner. Tá aqui a nossa cerveja. Dá para ver que ela tem um dourado mais profundo, talvez um âmbar mais claro. Ela é bem límpida também. A espuma dela tá abrindo um pouquinho mais rápido. Na aroma ela também tem um perfil mais maltado, só que aqui eu sinto nota mais a cereal, tem uma nota de mel, o lúpulo tá mais herbal. Na boca ela tem um corpo médio, também é uma cerveja bem equilibrada.
Seguem as notas que eu sinto no aroma, cereal, mel, herbal. Eu consigo perceber o lúpulo um pouquinho mais resinoso também. O final de boca é um pouquinho mais curto, prevalece o resinoso. É uma cerveja fácil de beber também. Pede um segundo gole. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like para ajudar no engajamento do canal. Aproveita e se inscreve para mais conteúdo sobre cerveja. Prost!